significado da palavra Mahjong vem de uma referência aos pardais, né? Porque quando a gente está jogando, principalmente pessoalmente, né? No embaralhar das pedras, elas batem umas nas outras, né? E lembram muito o som do revoar aí dos pardais, né? Chega a ser até poético, é muito bonito mesmo. Aprendi a jogar Mahjong aos 7 anos, né? Minha avó que me ensinou. E isso foi o básico, depois eu aprendi o restante das regras na internet. E aí comecei a jogar e não parei mais até hoje, né? Tô com 32 e acho que isso é o que acontece com a maioria, né? O pessoal que começa a jogar Mahjong, aprende, gosta muito e não para mais. Muita gente acha que o Mahjong é um jogo de memória, um jogo de quebra-cabeça, mas isso é um jogo que foi criado usando as pedras do Mahjong, né? Aqui no Ocidente. O Mahjong original, ele é jogado com 4 pessoas e ele lembra muito mais um pif-paf, cacheta, esses jogos de cartas que a gente tem aqui mesmo, porque ele foi derivado de um jogo de cartas, né? Então, o Mahjong é um jogo com 4 pessoas, né? Que você vai comprar e descartar uma pedra na sua vez sempre, né? E formar uma mão com 14 pedras. Então, quem completar a mão primeiro vai bater naquela rodada e vai ganhar determinados pontos. Esses pontos variam de acordo com a dificuldade da mão que a pessoa fez. Então, por exemplo, se a pessoa fez uma mão de um naipe só, que é muito mais difícil, ela vai ganhar muito mais ponto. Então, por isso que eu costumo falar que o Mahjong é um pif-paf, só que muito mais sofisticado, né? Ele tem muito mais elementos que te dão mais emoção no jogo e mais complexidade, né? Deixa o jogo muito mais divertido. Então, as pedras têm naipes, né? Como no baralho. O primeiro naipe é de círculos, com pedras que vão do 1 até o 9. E cada uma dessas pedras tem 4 cópias, né? 4 unidades. E aí depois a gente tem o naipe de bambus, né? E por último tem esse naipe de caracteres, que é um pouquinho mais difícil para quem é ocidental. Fora isso, a gente tem um naipe especial, que é o naipe de letras. Tem 4 ventos, leste, sul, oeste e norte. E a gente tem 3 elementos, branco, verde e vermelho. Aí, fora isso, a gente tem também as pedras de flores e estações. O total, né, no jogo são 144 pedras. Então, o Mahjong é conhecido como o jogo das 1000 inteligências, porque tem muitas informações disponíveis, né? Quando você está jogando, você tem que analisar muita coisa ao mesmo tempo. Ele estimula muito o raciocínio lógico. Já tem estudos que estão sendo feitos para ver qual que é o impacto da prática do Mahjong para pessoas que estão aí desenvolvendo até Alzheimer, né, para combater. Né? E foi notada uma melhora aí na função cognitiva do pessoal. Realmente, se você for jogar Mahjong com pessoas que têm mais idade, você pode ver que elas são muito lúcidas, né? A grande maioria tem essa característica bem marcante. O Mahjong ele é um jogo que tem muitas probabilidades para você analisar, então tem muitas coisas de eficiência, por exemplo, que você vai ver qual que é a pedra que vai te dar mais possibilidade. Né? Então isso já é uma área da estratégia. Por ser um jogo de informações incompletas, tem muita coisa que você precisa deduzir. Então você tem que pensar no que o seu adversário está fazendo para não ajudar, por exemplo. Então tem várias técnicas de leitura dos descartes, ensina você a controlar, né, as suas emoções em momentos de pressão, tomar a decisão mais certa e não se abalar, independentemente do que aconteça.